Você pode emagrecer comendo um docinho. Isso mesmo que você ouviu. Eu me chamo Yasmin Stollenberg e sou especialista em uma nutrição descomplicada, leve, te gerando um emagrecimento prazeroso, te mostrando que a nutrição não é esse bicho de 7 cabeças. Vamos lá, gente. É uma das maiores perguntas que eu recebo no consultório. E o docinho, Yas? Eu curto comer um docinho. Como é que eu faço? Primeiro ponto que a gente precisa conversar sobre esse assunto. O açúcar a gente já viu, tem inúmeros estudos, inúmeras publicações que ele realmente não é bom na nossa saúde, nesse consumo demasiado que a gente tem. É lógico que o açúcar ele já está embutido em muitos alimentos, o açúcar natural, um exemplo mesmo como a frutose, é um açúcar que está dentro das frutas. Só que a frutose ela não está sozinha, né? A natureza sempre fala, ela é sábia e perfeita. Então, nas frutas tem fibras também para a gente poder controlar essa liberação desse açúcar na nossa corrente sanguínea. Só que o que a gente fala sobre o açúcar comercial, né, que é esse açúcar de mesa branca, é esse açúcar que está embutido dentro do chocolate, que estão em preparações, que deixa realmente tudo bem gostoso, não vou falar que não. Esse que é o problema, é esse consumo desse tipo de açúcar em grande quantidade que vai gerar com que a gente tenha um aumento de peso, muitas das vezes que vai gerar também ao desenvolvimento de algumas doenças quando ele é consumido em demasia. Mas, gente, quando a gente fala sobre equilíbrio e uma nutrição consciente, a gente consegue encaixar esse tipo de alimento na nossa rotina e obter ótimos resultados. O que a gente precisa entender é que o doce mesmo, a gente precisa ter momentos mais estratégicos para estar consumindo ele ao longo do dia. Então, um exemplo, não é indicado você nunca consumir o doce em jejum, porque seu corpo vai estar ali vazio, uma página em branco, precisando de alimentos em si para que a gente controle o apetite ao longo do dia. Se você coloca já uma dosagem de doce para dentro, você vai fazer com que você tenha um descontrole do seu apetite ao longo do dia, um descontrole até mesmo do seu processo de saciedade, e isso vai te estimular que você coma mais e mais e mais. Então, o indicado é sempre que você faça um consumo de um doce após uma refeição completa. Um exemplo mesmo é o almoço, que a gente tem ali carboidrato, proteína, gordura, fibras. Então, a gente tem uma quantidade completa, fazendo com que a gente tenha uma liberação controlada desse açúcar no nosso sangue, tá? Um outro ponto muito interessante de se usar o doce também é antes do treinamento, para quem tem um treinamento de alta intensidade. Então, um exemplo mesmo da galera que faz crossfit, ou tem um treinamento de musculação também bem puxado e bem interessante, porque você vai estar utilizando aquele combustível como uma energia para o seu sistema nervoso central. Então, vai estar sendo bem utilizado naquele primeiro momento. Um outro ponto bem interessante de usar também o doce seria após o treinamento, porque seu músculo vai estar ávido por nutrientes, então a gente vai conseguir ter uma melhor captação desse açúcar na corrente sanguínea. Agora, outros momentos que não seriam nada interessante você utilizar esse doce seria, como eu falei, em jejum, antes de dormir, ou até mesmo utilizando para sanar uma fome. Então, eu tô com fome e eu vou comer um doce. Isso já não seria nada indicado. No mesmo cenário que enquadra o do estar em jejum e comer o doce, também se enquadra em você, tipo, no meio do dia, do nada, tô com uma fome, eu vou pegar aqui esse docinho para matar minha fome. Que o que você vai estar fazendo é estimulando mais fome e provavelmente não conseguindo se satisfazer com pequenas quantidades, tá? Então, uma coisa que eu sempre converso com as minhas pacientes: observe sua vontade. Olha se sua vontade é de uma vontade específica. Eu tô com vontade do pavezinho que a minha mãe faz, eu tô com vontade do pudim que a minha avó faz. É um doce específico que me lembra a minha infância. Coma esse doce em pequena quantidade, não fique tentando às vezes se enganar, porque quando a gente tá com uma vontade doce específico, principalmente, a gente tenta se enganar com outros doces, o que acontece é que quando chega o momento que a gente consegue pôr a mão nele, a gente não consegue comer em pequenas quantidades. E quando você tá com essa vontade genuína, você consegue pegar uma pequena fatia, comer com calma, curtir, apreciar e sanar essa vontade, tá? E o outro ponto é observe se você não virou uma rotina isso do comer o doce sempre. Muitas pessoas que curtem comer doce todos os dias, muitas das vezes é porque elas criaram o hábito. Então, o hábito de comer todos os dias já passou da vontade, não existe vontade, existe o hábito. Então, todos os dias após a refeição, essa pessoa come o doce. Esse também não é um tipo de comportamento ideal, porque o que acontece é que você fica muito condicionado a comer aquilo ali todo dia. Chega uma hora que aquilo ali perde um pouco da graça. Então, o ideal sempre da nutrição, né, uma nutrição consciente, é aquela que a gente come aquilo ali sabendo que a gente tá comendo, apreciando o momento, estando conectado e presente e curtindo, que esse tipo de comer não gera aquele julgamento de tipo, eu comi doce, não era pra ter comido doce. Eu comi em excesso, meu Deus, não era pra ter comido em excesso. Então, a ideia daqui é te trazer leveza quanto a isso. Então, você pode estar no processo de emagrecimento comendo um docinho.
só que você vai colocar em momentos estratégicos para que você controle o consumo e a quantidade também. Então isso vai te ajudar com que você permaneça no seu déficit calórico lá bem nutritivo, coma o seu docinho esporadicamente, de maneira estratégica, né? Então que te gere benefício, seja após o almoço, seja antes do treino ou após o treino, mas nunca em jejum pela manhã e nem para sanar a fome e nem antes de dormir para não atrapalhar o seu sono. E dessa forma você consegue ter ótimos resultados sem nenhum tipo de restrição, né? Sem aquele processo de, meu Deus, eu não posso comer esse alimento, que isso gera mais um estado de querer mais que a gente coma aquilo em grande quantidade, tá? Espero que eu tenha te ajudado com essas dicas. Depois me conta aqui nos comentários se você já sabia disso, se você não sabia, quando você começar a praticar essas pequenas dicas que eu te dei, me coloca aqui no comentário, me conta ou no direct aqui do Instagram, que eu quero saber mais.